Irmãos queridos, a liturgia do culto desta manhã está baseada na vida de Jacó. E é por isso que eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 32. E nós leremos do verso 22 ao verso 30, Gênesis 32, 22 a 30. Está escrito o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre este homem chamado Jacó. Este é um dos personagens mais importantes da Bíblia. O livro de Gênesis, desde o capítulo 25 até o último capítulo, capítulo 50, fala deste homem. Este homem é o pai das 12 tribos que formou o povo de Israel, o povo da aliança. O povo a quem Deus preparou para a vinda do Messias ao mundo. Quando Isaac casou-se com Rebeca, o fez com 40 anos de idade. Quando Jacó e seu irmão nasceram, Isaac tinha 60 anos de idade. Eram irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Foram criados debaixo das mesmas instruções. Mas diz a Bíblia que aquele casal comete um desvio na formação desses meninos, porque Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Isso um pai e uma mãe não devem fazer, ter predileção por um filho em detrimento de outro. Mas a história de Jacó é impressionante porque, num dado momento, mesmo tendo Deus dito para aqueles pais que o mais velho serviria ao mais moço, contrariando o direito de primogenitura, que era cultural da época, diz a Escritura que Isaac queria abençoar a Esaú, contrariando o preceito divino. E Rebeca então toma nas suas mãos o destino e diz para Jacó: meu filho, não dá mais para esperar. Ou vamos agir, ou seu pai vai inverter a ordem. Então seu pai pediu uma refeição saborosa, e o Esaú já saiu para o campo para fazer a caça e fazer o prato para o seu pai. Então corre lá, você vai matar 2 cabritos, eu vou preparar essa refeição, e você vai entrar no quarto do seu pai, que não está enxergando direito, está meio velho, e você vai se fingir de Esaú, e ele vai abençoar você. O Jacó não quis atender a mãe, de imediato. A mãe disse para ele: pois caia sobre mim a maldição, apenas me obedeça. E Jacó, que vivia na barra da saia da mãe, obedece à mãe.
incontinentemente. Quando você lê isso, você fica pensando que Jacó é um meninote, que Jacó é um adolescente, que Jacó ainda está em formação na sua personalidade. Mas quando você vai fazer o registro matemático da cronologia desse homem, Jacó tinha exatamente 71 anos de idade, quando isso aconteceu. Ele sai de casa com 71 anos. Solteirão. Então tem esperança para você, não fica desesperado. Ele vai para Padã Arã, e lá ele fica 20 anos, constitui família, ganha dinheiro, mas deixa para trás uma pendência. Seu irmão Esaú, desde que ele saiu, tinha uma intenção: a hora que o meu pai morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. Quando nasce José, lá em Padã Arã, ele sai da casa de Labão, porque o seu sogro também não era flor que se cheira, e ele retorna com 91 anos de idade. Para você entender a cronologia dele, se ele saiu quando José nasceu, diz a Bíblia que José é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos como um escravo, com 17 anos. Então, faça a conta comigo. Se ele tinha 91, com mais 17, são quantos? 108 anos. Quantos anos José ficou no Egito? Ele ficou 13 anos, jogado de um lado para o outro como escravo, preso. Depois ele assume o governo, 7 anos de fartura, 13 mais 7, 20, 2 anos de fome, 20 com 2, 22, se o Jacó tinha 108 anos, quantos anos Jacó tem? 130 anos, pois foi com 130 anos que Jacó foi para o Egito. Quantos anos Jacó ficou no Egito? 17 anos, com quantos anos Jacó morreu? 147 anos. Essa é a síntese da história desse homem, desse patriarca. Mas o texto lido, e eu quero me deter no texto lido, traz duas verdades doutrinárias essenciais da nossa fé. Primeira verdade: a eleição de Deus é incondicional. E a segunda verdade que esse texto vai mostrar é que a graça de Deus é irresistível. Eu quero chamar a sua atenção então para a primeira verdade: a eleição de Deus é incondicional na vida de Jacó. Primeiro, porque Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Olha comigo, capítulo 25, versículo 23 de Gênesis. Poderemos ler no verso 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, de Rebeca. Então disse: se assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Note que isso é uma inversão da cultura. A cultura mostrava que o mais velho, o primogênito, é que tinha maior poder. Mas Deus inverte. Embora gêmeos, quem nasce primeiro? Esaú. E quando Jacó nasce, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão. E por isso ele recebe esse nome Jacó, que significa suplantador, enganador. Se você ler bem a história, você diz: eu não escolheria Jacó. Esse cara é complicado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando Deus escolheu você, quando Deus escolheu a mim, Deus não escolheu você e a mim porque viu em nós virtudes. A causa da escolha divina não está em você, está em Deus. Ele escolheu-nos soberanamente, incondicionalmente. Ele escolheu porque Ele é Deus. E esta é uma verdade
da soberania de Deus, que traz conforto e refrigério para o nosso coração, porque se dependesse de Deus nos escolher por nossas virtudes, jamais teria nos escolhido. Segundo lugar, Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Eu vou ler e você vai me acompanhar em silêncio na leitura. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 1. E Deus, abrindo este livro, diz no verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus não amou Jacó pelas suas virtudes, Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Deus não amou Jacó porque viu nele crédito, mérito. Deus amou Jacó apesar das suas mazelas. É assim que acontece com você e comigo. Deus nos amou não por causa de quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. O seu amor é um amor eterno e incondicional. Ele nos amou apesar de nós. Volte para Gênesis 32, e você encontrará aí uma terceira coisa. Terceiro lugar, Deus tomou a iniciativa de salvar Jacó. Olha comigo, 32, verso 24. Ficando Jacó só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Sabe o que me impressiona? É que esse homem que é criado dentro da aliança, das promessas de Deus, só vai ter uma experiência de conversão aos 91 anos de idade. Ele chama Deus, de Senhor, ele faz promessas a Deus. Quando ele foge de casa com 71 anos, lá em Betel, Deus se apresenta a ele como Deus de Abraão e como Deus de Isaac, seu pai, mas Deus não se apresenta como seu Deus pessoal. Deus para ele era uma nomenclatura, mas não o seu Deus pessoal. Ele ainda não tinha passado por uma experiência de conversão. O fato de você ser filho de crente, o fato de você conhecer a aliança de Deus, o fato de você andar dentro de alguns preceitos ou princípios de Deus, não significa necessariamente que você já passou por uma experiência genuína, profunda, concreta de conversão. Mas nota que quem toma a iniciativa da luta não é Jacó, é o homem. E se você observar atentamente, este homem é uma teofania, não é um homem. É o próprio Deus na figura de um homem, porque no verso 30 ele vai fazer essa declaração: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando Jacó pergunta para ele quem ele é, ele responde, por que perguntas pelo meu nome, e o abençoou ali? É Deus quem toma a iniciativa de mudar a nossa vida. É Deus quem toma a iniciativa de transformar a nossa história. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. É Deus que vem ao nosso encontro, é Deus quem nos convence de pecado, é Deus quem nos dá arrependimento para a vida, é Deus quem nos dá a fé salvadora, é Deus quem nos regenera, é Deus quem nos sela no corpo de Cristo, é Deus quem nos batiza com o Espírito Santo, é Deus quem faz a obra da salvação de começo ao fim, é Ele quem inicia esse processo. Até porque, como é que nós estávamos antes de Cristo? Mortos, cegos, surdos, rebeldes, endurecidos, fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Então, a eleição de Deus é soberana, é incondicional, e é Deus quem toma a iniciativa para nos salvar. Quarto lugar, Deus não desistiu de Jacó, apesar da sua resistência. Confira comigo, por gentileza, os versos 24
e 25. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo pré-encarnado, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Se você parou para perceber, Jacó não quer ceder, ele emprega força com força, poder com poder, destreza com destreza, ele não quer se curvar. Essa é a luta, irmãos, que tantas vezes ainda se tem hoje. Quantas pessoas que escutam a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus, recebem os alertas de Deus, são exortados por Deus, são advertidos por Deus, são corrigidos por Deus, e não querem ceder. Quando nós, na teologia, usamos essa expressão, que a graça é irresistível, vamos trabalhar nela um pouquinho mais depois, nós não estamos dizendo que toda pessoa que é um eleito de Deus, pela primeira vez, ao ouvir a palavra de Deus, vai se render. Você conhece pessoas que ouviram pela primeira vez, como Lídia, Deus abre o coração. Mas você conhece também pessoas que ouviram, anos, décadas, e vão se render no final da vida, talvez no leito da morte. Mas o que me é maravilhoso entender, é que o anjo, ou o homem, ou o próprio Deus nessa luta, não desiste de continuar lutando com Jacó, até o romper da alva. Isso é confortante, porque Deus não desiste de você, Deus não abre mão da sua vida, Deus não abdica do direito que Ele tem de ter você para Ele, Ele insiste com você, Ele persevera em seu amor com você, Ele trombeteia o seu coração e luta com você para conquistar a sua alma. Mas em quinto e último lugar, falando da eleição incondicional, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Olha comigo o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o anjo. Deus deixou esse cara aleijado para que ele não fosse para o inferno. E aqui há uma palavra solene para você. Se você é um escolhido de Deus, é melhor você se render. É melhor você se render. Porque se você teimar em resistir, Deus é capaz de aleijar você, para você não ir para o inferno. Eu não estou com isso dizendo, aquele adágio popular, quem não vem por amor, vem pela dor. Não estou dizendo isso, porque isso teologicamente não é correto. O único instrumento que traz você a Cristo é a graça de Deus. Sabe por quê? O ímpio, quando ele sofre, ele fica mais duro. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Mas se você é um escolhido de Deus, venha. Se você é ovelha, escute a voz do pastor. Não tente resistir, porque não dá para resistir a Deus e prevalecer. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E se preciso for, Deus toca na articulação da sua coxa. É um acidente, é uma enfermidade, é uma crise financeira, é um transtorno, uma tempestade na sua vida, porque Deus, que planejou a sua salvação, executará a sua salvação, porque a obra dele é eficaz. Mas dito o primeiro ponto, a eleição incondicional, vamos ao segundo ponto dessa mensagem, é que a graça é irresistível. A graça é irresistível. E como é que a graça se torna irresistível na vida de Jacó? Primeiro ponto, Jacó reconheceu sua necessidade de salvação. Olha comigo o versículo 26. Disse Jacó:
deixa-me ir. Não, melhor, não é Jacó que diz isso, é o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Bom, é claro que Jacó tem bênçãos que talvez não seja imediatamente aqui a salvação. Eu pergunto a vocês, por que Jacó passou o rebanho, passou a família, foi deixando mais perto dele os que ele mais amava? Por quê? O que estava por trás disso? É que ele estava informado que Esaú estava vindo contra ele, com muitos homens, e ele estava com o quê? Com medo. Medo de quê? De ser morto pelo seu irmão. Ele sai de casa há 20 anos, e o irmão dele tinha prometido: quando meu pai morrer, eu te mato. Não tinha dito isso para ele, tinha dito para a família, e ele já sabia disso. Tem hora que você está querendo uma bênção, a bênção da cura, a bênção do livramento, a bênção de uma resposta de um problema imediato que você está vivendo, mas Deus está lutando com você para lhe dar a maior de todas as bênçãos. A bênção que você mais precisa é a bênção do perdão, é a bênção da salvação, é a bênção da vida eterna. Talvez o que move você imediatamente é uma necessidade do agora, é uma cura, é um problema financeiro, é um problema no casamento, é um problema com o filho, é uma ameaça que você está sofrendo, é um livramento que você precisa, mas Deus está lutando com você, para que você não vá para o inferno e não pereça eternamente. Deus mesmo trabalha as circunstâncias da sua vida, para que você reconheça que você é frágil, que você precisa de socorro, que você precisa de ajuda, que você precisa de uma intervenção sobrenatural da graça na sua história. Segundo lugar, por que a graça de Deus é irresistível? Porque vocês vão perceber que Jacó chorou buscando transformação na sua vida. Eu peço a você para ir comigo lá para o livro de Oséias, por favor. Oséias capítulo 12. Profeta Oséias capítulo 12. Capítulo 12. Olha o que está escrito no versículo 3 e 4. Oséias 12, 3 e 4. Você pode ler comigo esse texto? Vamos juntos? No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo, e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê, em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Então preste atenção numa coisa, o cara está com quantos anos quando ele luta com Deus? Quantos? 91 anos, ele estava o quê? No vigor da sua idade. Para quem morre aos 147, é a mesma coisa no camarada que morre aos 80, está aí com seus 45, 50 anos. Um homem com 50 anos, ele está assim, se achando. Vigor da idade. Lutou com quem? Com Deus. Mas quem lutou com ele, não foi Jacó que lutou com Deus, foi Deus que lutou com Jacó. Quem começou a luta? Deus. Quem era aquele homem com quem ele lutou? Deus. De que forma? Versículo 4, lutou com o anjo. Preste atenção que não é um anjo, é o anjo. Sempre que você encontrar na Bíblia o anjo, não está falando de um anjo, está falando de uma figura divina. É uma teofania, é o próprio Deus que assume uma figura física para exercer uma obra. De que maneira que ele luta com o anjo e prevaleceu. Deus é tão maravilhoso que às vezes a gente acha que a gente que prevalece, não. De que maneira? Chorou e lhe pediu misericórdia. Sabe como é que você prevalece? É quando você se humilha, é quando você chora, é quando você se arrepende, é quando você se quebranta, é quando você amolece o coração, é quando a graça de Deus derruba por terra as suas resistências.
91 anos vivendo como enganador, 91 anos vivendo como um suplantador, 91 anos mentindo, 91 anos enganando, pois agora Deus o pega de frente, agora Deus o pega de cheio, e agora este homem tem a coxa, a junta da sua coxa desarticulada, ele fica manco, e agora ele começa a chorar, e pede misericórdia, 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 clemência para a minha vida, tem compaixão de mim. É desta maneira que Deus o vence, e é desta maneira que ele prevalece, com lágrimas, com arrependimento, com quebrantamento. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar. Você não se arrepende porque você é bonzinho, você se arrepende porque Deus lhe deu arrependimento. Você não crê porque você tem o dom da fé, você crê porque Deus lhe dá a fé. Você passa por uma transformação de vida, não porque você mudou o seu interior, mas porque Deus mesmo fez de você uma nova criatura. A graça é irresistível. Volta lá comigo para Gênesis 32, por favor. A graça é irresistível. Em terceiro lugar, porque Jacó confessou o seu pecado para Deus. Veja comigo o versículo 27. Perguntou-lhe, pois, perguntou o anjo, perguntou o homem, perguntou Deus: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Bom, preste atenção que isso não é apenas uma resposta, isso é uma confissão. Por que você sabe que isso é uma confissão? É curioso, é muito curioso quando você encontra nas Escrituras o que aconteceu na história dele há 20 anos. Volta comigo, por favor, só um pouquinho, lá em Gênesis 27. Gênesis 27, versículo 18. Ele está entrando no quarto do seu pai, se fingindo de Esaú. E veja a pergunta que o seu pai faz para ele, versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse-lhe Isaque a seu filho: como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Há 20 anos essa pergunta foi feita a ele: como te chamas? Qual é o teu nome? E ele falseia a verdade, falsifica a identidade, falsidade ideológica, e diz para o seu pai: eu sou Esaú. 20 anos depois, Deus luta com ele e faz a mesma pergunta: qual é o teu nome? Agora não dá mais para mentir, agora não dá mais para disfarçar, agora não dá mais para usar a máscara da hipocrisia e da mentira. Ele respondeu: eu sou Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou enganador, eu sou suplantador, eu sou mentiroso, essa é a minha história, essa é a minha biografia, é isso que eu sou. Sabe quando Deus manifesta o seu poder transformador na sua, na minha, na nossa vida? É quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. A graça de Deus é eficaz, porque o próprio Deus opera em nós a convicção de pecado, e nós arriamos as armas, e nós admitimos: eu pequei, eu sou pecador, eu careço da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. A graça é irresistível. Finalmente, em quarto e último lugar, porque a Bíblia diz que Jacó viu a Deus face a face e foi salvo. Olha comigo, por favor, o versículo de número 30. Vamos juntos? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face,
e a minha vida foi salva. Louvado seja Deus. Deus o escolheu quando? Antes dele nascer. Sabe quando Deus nos escolhe? Antes da fundação do mundo. Mas a nossa salvação é consumada quando? Quando nós cremos. Quando Deus muda a nossa vida. Quando Deus transforma a nossa história. Agora ele vê a Deus face a face. Agora Deus não é apenas o Deus de Abraão, seu avô, não é apenas o Deus de Isaque, seu pai. A partir de agora, a vida dele muda, a história dele muda. Ele não é mais Jacó, ele não é mais enganador, ele não é mais suplantador, ele é Israel, ele é príncipe de Deus. E a partir daqui, Deus se apresenta na história da humanidade. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Israel. Agora Deus não é apenas um Deus de segunda mão, agora Deus é o Deus da sua vida, porque ele foi salvo, porque viu a Deus face a face. A eleição é incondicional e a graça é irresistível. Eu queria que você curvasse a sua fronte nesse momento. Eu queria que você ouvisse das Escrituras a voz de Deus perguntando: como te chamas? Qual é o teu nome? Quem é você? Quem sabe até hoje você tem fugido de Deus. Quem sabe até hoje Deus tem demonstrado tanto amor por você e você continua apenas uma história de engano, de mentira, vivendo uma outra identidade. Hoje Deus luta com você. Deus amou você com amor eterno. Deus tem falado a você. Deus tem enviado mensageiros para falar com você. Cada batida do seu coração é Deus renovando a sua misericórdia por você. É Deus dando mais uma oportunidade a você. Hoje Deus luta com você, não apenas para abençoar você com saúde, com prosperidade, com a família bonita, com um bom emprego, com livramento de inimigos que querem destruir você. Hoje Deus luta com você para salvar a sua vida, para dar a você a vida eterna, para transformar a sua história. Não resista. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o tempo oportuno da graça, para você se voltar para Deus, para você receber o abraço do Pai, o beijo do perdão, o abraço da reconciliação, a festa da salvação. Ó Deus, eu te peço nesta manhã que tu apliques a tua palavra ao coração do teu povo. Há entre nós muitos Jacós, a quem tu tens amado, abençoado, com bênçãos desta vida, deste mundo, a bênção da vida, da saúde, da prosperidade, da família. Mas Senhor, em nome de Jesus, luta com estes Jacós, prevaleça sobre esses Jacós, fira-os se necessário for, Senhor, para que eles não se percam eternamente, para que eles te vejam, para que eles se arrependam, para que eles anseiem por ti com lágrimas, com choro, com arrependimento genuíno, para que sejam salvos, para que seja uma bênção para a história, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém.